Caros alunos, continuando de organizar, terceira parte hoje, né, os modelos de organização. Já foi comentado com vocês sobre as estruturas mecanicistas e estruturas orgânicas. São modelos que se aproximam mais do estilo mecanicista ou do estilo orgânico. Portanto, as estruturas organizacionais podem não ser iguais, mas aquelas que guardam semelhança podem ser agrupadas em um modelo ou um estilo de organização. Então vamos falar inicialmente do estilo mecanicista e do estilo orgânico de organizar. Num hospital, vocês vão encontrar uma organização com uma tendência a ser mais burocratizada, devido a exigências de normas e práticas, né, na sua estrutura. Muito diferente da flexibilidade, por exemplo, numa organização estudantil, um centro acadêmico, né, que tem uma característica mais orgânica, mais flexível, né, com definições contínuas de tarefa, um cronograma de pouca utilidade, né, porque elas tendem a ser mais dinâmicas. Né? Já as mecanicistas não, precisam seguir padrões, regras especializadas, adequadas, né, e, portanto, a um ambiente externo, né, mais estável. Quando a gente fala ambiente, a gente está falando das questões do setor que a empresa atua e das macro, né, influências política, econômica, social e tecnológica. Quanto mais instabilidade nesse ambiente, né, ou de negócios ou macro, né, mais a organização tende a ter características flexíveis justamente para se adaptar. Quanto menos instabilidade, né, um ambiente mais estável, né, a organização ela tende a ser mais mecanicista, né, porque ela também não precisa se ajustar a todo momento. Bom, portanto, as mecanicistas elas têm mais semelhança àquele ideal burocrático do Max Weber, onde você teria normas, né, a meritocracia, a informalidade no trato entre as pessoas. Né? O contrário, nas organizações mais orgânicas, né, com pouca formalidade e muito mais impessoalidade, né, ênfase nas pessoas, né, não tem coisas padrões de funcionamento na orgânica. As pessoas dão pouca importância à hierarquia, né, nas orgânicas, né, são características, né, claro, você não vai encontrar nem o tipo ideal do Max Weber, nem o tipo puro e simples mecanicista, nem o tipo puro e simples orgânico, mas há características que você pode dizer que tem uma organização muito mais mecanicista e uma organização muito mais orgânica, olhando por exemplo, para esses comparativos. Caracterizando melhor, né, a filosofia de trabalho nas organizações mecanicistas tem de ser olhar muito para a eficiência, o que é previsível, trabalho segurança e tem aversão a riscos. Como eu disse, muitas regras, regulamentos, né, e procedimentos muito bem definidos, tudo em norma. Né? O cargo é a fonte de autoridade. Não obedeço à pessoa, e sim ao cargo que ela está ocupando. Né? Um dos princípios da meritocracia.
há uma tendência de tarefas simplificadas, um grau de especialização muito maior, né? Vocês lembram do filme do Charlie Chaplin, né? Cada um apertando o seu parafuso, né? Homogeneidade para criar departamentos, um organograma bem simétrico e uniforme, né? Todos os departamentos com o mesmo número, havendo uma simetria, na centralização das decisões no topo da organização, né? Portanto, uma liderança autocrática, rigidez hierárquica, gestão de pessoas extremamente formal, né? Aquilo que nós falamos, as pessoas entram, são promovidas e são demitidas sempre por uma questão meritocrática, né? Igualdade de condições. O ideal da burocracia, né? Para funcionar que nem uma máquina precisa, né? Daí o mecanicismo. Um autor, Mintzberg, né? Ele diz que a organização mecanicista é a cara de uma máquina. Atividade de caráter repetitivo, uniformidade de procedimentos, práticas administrativas padronizadas. E ele diz que isto funciona bem em grandes corporações, né? As companhias aéreas, as siderúrgicas, né? Foi como ele definiu a organização tipo máquina, né? Uma organização mecanicista. O Garth Morgan, ele fala da metáfora da máquina. Grandes cadeias de fast food. Olha só o McDonald's, né? Claro, as funções definidas, até o sorriso, né? Que tem que ser dado no momento da entrega da bandeja, né? É um sorriso programado numa máquina. Desfiles militares, departamentos contábeis, né? Funcionam e precisam funcionar como uma máquina, né? Disciplina e tratamento uniforme das pessoas, né? Então, o que é fundamental? A sua qualidade, né? Funcionamento regular, é um relógio, uma máquina, né? Obviamente, há uma certa desumanização do trabalho neste tipo de organizações. Bom, falamos das mecanicistas, agora vamos para um estilo mais semelhante aos organismos, né, vivos. Né? Então, uma filosofia, né, que enfatiza critérios de desempenho, né, ao invés de outros tipos de critério, né, na eficácia e principalmente na maneira de se adaptar às mudanças, né? Portanto, a impessoalidade é uma característica das organizações com estilo orgânico. A administração mais participativa em todos os níveis, né? Chamando os níveis hierárquicos mais baixos a participar das decisões. Então, a autoridade está muito mais ligada à competência de quem está exercendo do que simplesmente ao cargo. A gestão, portanto, das pessoas, né, obedece caráter mais informal do que extrema formalidade, né, no contraposto das organizações mecânicas, né? Bom, seleção através de indicações pode favorecer conhecidos. Óbvio, alguém indica, né? Tem-se sempre aquele preconceito com as indicações como sendo um empreguismo, né? Quando
Temos que lembrar que quem indica tem responsabilidade pelo indicado, né? E a organização, os estilos mais orgânicos pensam nisso, né? Então, a indicação, né, já é uma pré-seleção de pessoas aptas a ocupar os lugares. Então, mesmo porque a especialização não é o forte dos estilos mais orgânicos, né? Precisamos de pessoas que tenham mais iniciativa e mais capacidade de defrontar com problemas, né? As tarefas não são tão, portanto, as tarefas não são muito especializadas, né? E até cargos têm um pouco de precisão. Bom, há um compartilhamento do grau de decisão entre chefes e subordinados, né? Existem critérios de departamentalização que não seguem um padrão, são mais heterogêneos. E ao olhar o organograma, percebemos uma hierarquia um pouco imprecisa com a realidade. Morgan, o homem das metáforas das organizações, ele traz dois modelos orgânicos, né? Ele faz aquela semelhança com um organismo vivo, né? Um ser em adaptação ao seu ambiente, né? A organização, um ser vivo, né? Que se adapta. É um pouco, talvez, de darwinismo, né? Onde o ser foi se adaptando ao ambiente que estava trabalhando. Por que isso? Porque se a política, a economia, a sociedade e a tecnologia estão em mudanças, né? A organização precisa ser mais adaptável, né? Semelhante a um ser vivo, né? E se adaptar mais rápido a essa mudança ambiental. E aí ele traz dois exemplos. Ele fala sobre as agências de propaganda, né, que são bem, assim, uma organização orgânica bem clara, né, onde a criatividade, onde desponta, né, e as empresas de alta tecnologia, que precisam e dependem de adaptações constantes às mudanças tecnológicas, né? Então, as tarefas e linha de autoridade muda conforme muda as questões, né? A flexibilidade e ênfase no desenvolvimento do potencial, né? Da capacidade, das habilidades, das competências de cada funcionário, né? E ele também apresenta um outro tipo de metáfora às organizações orgânicas, aquelas que ele chamou de cérebros. São organizações que trabalham inteligência e conhecimento, né? E ele coloca as instituições de pesquisas, as universidades, né? Partes que aprendem por si. Elas aprendem a aprender, né? Questionar questões que provocam erros, né? São onde o pensamento está sempre em evolução. É uma instituição de pesquisa que não tem essa visão, ela não vai desenvolver pesquisa, né? As universidades, então, nem se falam. Portanto, está no momento da gente falar um pouco da teoria situacional, né? Os modelos de organização se adaptam a diferentes circunstâncias, né? E essa teoria vem dizendo que a organização precisa se adaptar à sua estratégia,
ao ambiente, à tecnologia e aos seus próprios recursos e competências, né? Seu fator humano, seus recursos humanos. Então, sobre a teoria citacional, quando a gente fala da variável estratégia, né, e estrutura, né, que a estrutura segue uma estratégia, né, ao se definir o negócio, as missões, né, se é uma estratégia de baixo custo, se é uma estratégia de liderança em diferenciar, né, uma estratégia que prisma uma inovações, né? Isso tudo cria necessidades e tarefas que exigem tipos diferentes de estrutura organizacional. Então, para atender os negócios para a qual a organização se definiu, a sua missão e as estratégias, né, eles precisam adaptar a estrutura organizacional. Uma organização que pensa em inovar, por exemplo, tem que ter no mínimo, o seu departamento de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, de novas maneiras de produzir produtos, né? Enfim, de inovar. Né? E uma organização que foi programada para fazer aquilo e só e pronto, né? Nós estamos aqui para fabricar tijolo e vai só fabricar tijolo, né? Não cabe na estrutura um departamento de pesquisa e desenvolvimento. Então, percebe que o negócio, a missão, a estratégia, né, define como a organização vai ser montada e trabalhada. A estrutura organizacional. Se é uma organização voltada para uma tecnologia de produção em massa, em grande quantidade, uma montadora de automóvel, a estrutura mais recomendável é a mecanicista. Mas se a sua empresa trabalha sobre encomendas, né? Recebo uma encomenda para a produção de 1000 vacinas para H1N1, né? A gripe, né? E depois eu recebo uma encomenda para desenvolver uma vacina contra o coronavírus. Poxa, essa organização não dá para ter uma estrutura mecanicista. Ela vai ser só mecanicista na hora da produção em massa. Mas no resto, né, para desenvolver cada encomenda, ela precisa ser uma estrutura mais orgânica. Agora, um processo contínuo, né, o craqueamento de petróleo, né, a Petrobras, ela recebe o petróleo e vai craqueando, vai fazendo produtos, né? Isso trabalha continuadamente, né? Não pode interromper, né? Porque se interromper significa desligar um maquinário muito preciso e custoso para reaquecer e voltar a funcionar, né? Isso é um processo contínuo, né? E nessa tipo de estrutura também a mecanicista é mais recomendável. Tá? Então, conforme a tecnologia necessária para a organização, né? Na teoria situacional, eles estão falando desta tecnologia que empregada pela organização, né? Ela vai exigir um tipo de estrutura. Agora, vamos para o ambiente externo. Saímos da organização. Né? O ambiente externo impacta em duas características organizacionais.
né, as mudanças na política, economia, na sociedade, na tecnologia, não adotada pela organização, mudanças tecnológicas que implicam em mudanças para a organização. A tecnologia da informação, quando veio, impactou todo tipo de organização. Né? Então, o ambiente externo, né, ele pode levar um tipo assim de diferenciação, um grau de segmentação da estrutura da organização em unidades e subsistemas menores. Ou numa integração, né, uma colaboração entre os departamentos para alcançar a unidade de esforço necessária para atingir os objetivos. Então, as mudanças podem fazer com que há uma desintegração, uma diferenciação ou uma integração dos departamentos para se atender às mudanças externas, do ambiente externo. Se na mecanicista nós temos a especialização, no modelo orgânico nós não temos a especialização, né? Portanto, num complexo mais dinâmico, um ambiente mais mutável, né, as orgânicas são mais adaptáveis, mais flexíveis, né? Elas têm maior necessidade de diferenciar e de integrar, né, as mudanças da política, da economia, da sociedade ou da tecnologia. Né? E as mecânicas não. As mecânicas elas precisam do ambiente mais estável, né? Mudança da política, na economia, ou na sociedade, ou na tecnologia, não é para elas. E vamos aos fatores humanos. As características das pessoas empregadas por organização, como tipo de formação, experiência, perfil psicológico e motivações, né? Elas são importantes e trazem algumas características. Né? Uma organização empresarial, a cúpula estratégica tem o papel mais importante. Né? Uma organização, neste caso, seria uma grande empresa, né? Normal, que tem produtos. Né? Então, a cúpula estratégica tem um papel importante, né? E, portanto, as decisões, né, são mais das definições de estratégias, né, da cúpula, da pessoal no nível mais alto. Uma organização profissional, por exemplo, um escritório de advocacia, um escritório de consultoria administrativa, né, o núcleo operacional é o mais importante. A empresa júnior vai funcionar em cima de um núcleo operacional. Né? Então, o controle exercido por especialistas, né, que vai ser o mais importante e o determinador, e não a cúpula estratégica. Né? E nas inovadoras, elas dependem do pessoal de pesquisa e desenvolvimento, porque estão desenvolvendo novos conhecimentos, se adaptando às mudanças do ambiente dinâmico, criando novos produtos ou produtos já existentes melhorados significativamente, né? Enfim, então, e novas maneiras de fazer os mesmos produtos ou maneiras de fazer os produtos novos. Né? Então, percebe que o pessoal de pesquisa e desenvolvimento tem um papel mais importante nesse tipo de organização. Como já adiantei no slide anterior, né, então a organização empresarial para o MINSP, né, redes de lojas, uma indústria, né, e concessionárias de veículos. Elas têm uma estrutura semelhante à teia de aranha. Né, todas as linhas levam ao centro da teia, onde está a cúpula estratégica. Né, ali, às vezes até o dono. Né? Então, uma supervisão direta, o mecanicismo dos departamentos pouco se diferenciam. Né?
poucas atividades de planejamento e de treinamento, né? Então um alto grau de informalidade. Quando ele fala numa organização profissional, é que são onde você encontra profissões que dominam essa área, né? E não é à toa que hospitais geralmente são dirigidos por médicos, as escolas por professores, escritórios profissionais, né, de advocacia, de arquitetura e outros, né, por profissionais ligados à área. Né? Por quê? Há um domínio das especialidades do conhecimento. E o poder do conhecimento prevalece, né, e tem uma cara bem mais orgânica. E aquilo que o MITSP chamou de organização inovadora, organizações que enfatizam a pesquisa e têm a necessidade de inovar para manter-se na liderança. O exemplo da NASA, das produtoras de filmes de arte, empresas do ramo petroquímico, como ele coloca, né? Eu tenho a impressão que foi mais pela época que ele desenvolveu essa teoria. Hoje eu não vejo nas empresas do ramo petroquímico essa qualidade de inovação muito aprofundada, né? Vejo sim elas voltando para pesquisar e desenvolver novas formas de substituir o combustível de origem do petróleo para alternativas de menor impacto ao meio ambiente. Então, nesse sentido, sim, elas tendem a ser organizações inovadoras. Né? Então, não é para aplicar o conhecimento, e sim para buscar novos conhecimentos com equipes multidisciplinares. Né? Portanto, a cooperação é um mecanismo essencial para esse tipo de organização. É um modelo altamente orgânico, né? E baseia-se no profissional e na sua competência profissional, até mesmo para liderar uma equipe de profissionais semelhantes. Então, as organizações possuem uma estrutura, né, que pode ser modificada se o ambiente externo se modificar, né? Ou se novas tecnologias mudarem o seu processo produtivo, né? Pelo tempo, composição e experiência das pessoas, né? E a organização pode mudar se mudar a missão ou a estratégia adotada pela organização. Mudanças contextuais provocam mudanças na divisão de responsabilidade e autoridade entre departamentos e cargos, e, portanto, uma redefinição da estrutura organizacional. A matriz de responsabilidade, ou conhecida também como organograma linear, é uma ferramenta para análise e indicação de mudanças, se necessárias, na estrutura na organização. Não iremos tratar sobre isso, por ser uma ferramenta que ela demanda até uma disciplina para vocês serem treinados nisso. Com essa aula, nós encerramos o ciclo do O de organizar. Partiremos nas próximas aulas para o D de dirigir, direção. Até mais.